nosso coração para receber da palavra do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esse culto, essa oportunidade de estar aqui nessa noite, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor e glórias ao teu nome, Senhor. Bendito é o seu nome, Pai. Bendito é o Senhor, Pai, que nos deu a vitória, que nos deu vida, que nos deu fôlego, ânimo, que nos deu fé, que nos deu maternidade, que nos deu destino para estar aqui hoje, para te louvar, para te agradecer, Senhor. Poderíamos estar, Pai, em muitos outros lugares, Senhor. O Senhor nos tirou de outros lugares, Senhor, e nos trouxe para cá. Nós poderíamos estar em outros ambientes, em outros lugares, mas o Senhor nos fez pisar em terra firme na tua presença. O Senhor nos lançou com seus laços de amor no teu colo. O Senhor colocou a tua verdade em nós. O Senhor mudou o nosso destino. O Senhor mudou a nossa casa. O Senhor mudou os nossos pensamentos, ó Pai. Quem éramos nós, aonde nós estávamos, ó Pai, antes disso tudo, aonde nós estávamos, ó Pai. Nós estávamos perdidos, Senhor, e como hoje é culto de série de mensagens de Jeová Jireh, o Senhor proveu salvação na nossa vida, o Senhor proveu cura na nossa vida, o Senhor proveu libertação no nosso lar, o Senhor proveu libertação na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, irmãos. Na verdade, hoje já era para ser outra série, mas eu acabei esquecendo de mudar o tema. Eu acabei me esquecendo desse detalhe, não busquei um novo tema, mas agora que eu lembrei disso aqui, mas talvez o Senhor tenha algo para te falar ainda sobre essa série, sabe? A gente crê que tudo tem um propósito do Senhor. Talvez existe uma palavra que você não ouviu ainda, que o Senhor quer que você ouça nessa noite. Amém? Abre comigo João capítulo 11. João capítulo 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 11. João capítulo 11, pode abrir com calma aí, que é importante tetizar para a gente poder ler junto a palavra. Aleluia. Pode ficar tranquilo, está cheio, pode abrir com calma. Achou já não, né? Depois de Lucas. Quarto livro do Novo Testamento, filho. Pode ficar tranquilo, pode abrir com calma aí. Aleluia. Capítulo 11 de João, pode abrir com calma. Capítulo 11 de João fala sobre a morte de Lázaro. Mas na verdade a gente vai falar da ressurreição de Cristo na vida de Lázaro. João capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, os seus discípulos: vão voltar para a Judéia. E eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te,
E assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Presta muita atenção nesse versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, já havia 4 dias. Havia quantos dias, irmãos? Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus chegava, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O versículo 27, irmãos. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando no lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto com pano. E disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-o ir. Amém? Irmãos, o texto é um pouquinho longo, mas é só para você entender. Abaixa um pouquinho o microfone, Fabinho, fazendo favor. O texto é um pouquinho longo, mas só para você entender o que está acontecendo aqui com Lázaro. O capítulo 11 de João, ele fala sobre a morte de Lázaro. Mas eu quero destacar aqui não a morte de Lázaro, mas aquilo que Jesus fez no meio da morte de Lázaro.
Porque às vezes, querido, nós focamos só no problema, nós focamos só na dificuldade, nós focamos só nas coisas pertinentes a coisas ruins da nossa vida. Mas nós precisamos mudar o foco e começar a focar naquilo que Jesus pode fazer no meio disso tudo. Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Eu vou repetir, o capítulo 11 fala da morte de Lázaro, mas no capítulo 11 também fala do poder de Jesus sobre a ressurreição de Lázaro. Ou seja, que às vezes nós focamos no problema, nós focamos na dificuldade, nós focamos na morte, naquilo que deu errado, naquilo que pode dar errado, enquanto nós precisamos focar naquilo que Deus tem poder para fazer na nossa vida. Aleluia! Hoje é a última mensagem da série Jeová Jireh, e em todas as quartas-feiras, queridos, mesmo que seja um culto simples, onde tem menos movimentação de pessoas, mas o Senhor tem falado de uma maneira muito peculiar conosco a respeito daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E eu vou te falar, irmão, Deus pode fazer muita coisa na sua vida. Através de uma palavra específica, Deus pode mudar o roteiro inteiro da sua vida. Apenas uma palavra mudou o contexto de Lázaro no Senhor. Jesus chegou e falou assim: Simone, tirem a pedra. E depois falou: Lázaro, sai para fora. Ou seja, através de algumas palavras específicas, a vida de Lázaro voltou. O lamento que estava na casa de Lázaro tornou-se alegria. Ou seja, através de uma única palavra, irmão, Jesus tem poder de mudar todas as coisas. Talvez a provisão que nós precisamos não é uma cura, não é uma ressurreição. Talvez a provisão que você precisa nessa noite é uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus, querido. Às vezes nós estamos esperando alguém pôr as mãos, às vezes nós estamos esperando alguém fazer uma imposição de mãos, orar pela libertação, orar pela cura. Mas às vezes Deus vai curar por causa de uma palavra. Às vezes Deus vai tocar por causa de uma palavra. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através da palavra nós somos libertos, nós somos sarados, nós somos curados, querido. Aleluia! Então João capítulo 11 fala sobre a morte de Lázaro, a assolação. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é a seguinte: a assolação da nossa vida ainda pode se tornar um grande milagre diante dos homens. Quem crê nisso? Você crê, Simone? Um grande caos na sua vida pode se tornar um grande milagre diante das pessoas? Você crê nisso? Você crê nisso, Kézia? Eu creio, irmão, também, que um grande caos na minha vida pode ser um grande testemunho diante da minha família, diante dos meus amigos, diante da igreja, diante daqueles que andam ao meu redor. Então, a primeira coisa, a assolação da nossa vida pode se tornar um grande milagre diante dos homens. Ou seja, as pessoas por um tempo podem ver sua vida acontecendo um caos na sua vida, mas eu creio, irmão, num tempo de Deus, uma provisão de Deus, que as mesmas pessoas, pastor Luizinho, que viram a minha vida dessa maneira, um dia vai ver a minha vida sendo transformada, sendo exaltada pelo Senhor. Por que, pastor? Porque, querido, há um tempo determinado de Deus fazer, porque não adianta a gente querer apressar as coisas. Há um tempo específico para a vida de cada um. O Luizinho falou sobre isso, sobre o tempo de Deus, e de fato existe, irmãos, um tempo específico para Deus agir. Então, assim, a doença de Lázaro, querido, era para que Jesus fosse conhecido no meio do povo. Havia, Simone, muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que não confiavam no Senhor, muitas pessoas que não conheciam o Senhor, e muitas pessoas que tinham dificuldade cheias de crer no Senhor apenas por aquilo que elas ouviam a respeito do Senhor. Porque tem pessoas que precisam tocar para acreditar, tem pessoas que precisam ver para crer, não é assim? Eu só acredito se eu ver. Não, irmão, está rolando uma movimentação lá na BTR lá, não, eu só acredito se eu ver. Eu conheço aquele povo, eu conheço aquele pastor, eu só acredito se eu ver. Muita gente, nós não somos assim, muita gente
que ouve, porque elas querem ver alguma coisa diferente, elas querem ver uma movimentação, elas querem ver alguma coisa acontecendo. Então havia muita gente incrédula naquele momento. Você acha que Jesus deixou Lázaro morrer à toa? Aonde Jesus estava, Jesus podia liberar uma palavra, Lázaro seria curado. Ele fez isso com a filha de Jairo. Aonde Jesus estava, a família podia liberar uma palavra e aquele cara seria curado, e a morte não chegaria. Porque a primeira instância, irmãos, o que acontece? Jesus estava em certo lugar, ele tinha saído da Judéia, e as irmãs de Jesus mandou que pessoas avisassem Jesus que Lázaro estava doente, e Lázaro era amigo de Jesus, assim como Marta e Maria. Quando o pessoal chega até Jesus e fala: Jesus, olha, Lázaro, aquele cara que você gosta demais, ele está doente. Aí Jesus vira para o pessoal no versículo 4 e fala assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, querido, por que Jesus deixou Lázaro morrer? Para que ele chegasse quando não tivesse condição mesmo. Aí o nome dele seria glorificado no meio do povo. Ou seja, tem pessoas que Deus tem que esperar acabar todos os recursos para se manifestar só para essa pessoa crer que Ele é e que Ele pode. Tem pessoas que não precisavam esperar Lázaro morrer. Tem pessoas que nós não precisamos, irmãos, esperar Lázaro morrer para que a gente entenda que Ele é o Senhor. Tem um ditado popular no meu evangelho que fala assim: se você não vem pelo amor, você vem pela... Marta e Maria foi até Jesus pela dor. Naquele momento ali, Flavinho, elas quiseram que Jesus fosse encontrado por causa da dor que elas estavam sentindo. Ou seja, tem pessoas que esperam a dor chegar para acreditar que Deus pode alguma coisa. Tem pessoas que esperam a assolação chegar para acreditar que Deus pode alguma coisa. Então naquele momento ali, Lázaro morreu exatamente para que Jesus fosse conhecido e crido no meio do povo. João 20, 29 diz assim: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. De quem que Jesus está falando aqui, gente? É de nós. João 20, 29: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Você viu Jesus, Simone? Você viu Jesus, Flavinho? Você viu, Micael? Micael, uma vez quando era pequeno, realmente me amou. Lá no muro de casa, ele entrou dentro de casa, ele era menor ainda. Ele entrou e falou que tinha visto Jesus na porta de casa. Então, queridos, nós não vimos. Você viu, Luizinho, Jesus ressuscitando morto na sua frente? Eu não vi, querido, mas nós cremos. João 20, 29 está falando de você. Feliz é você que não viu nada, mas creu, acreditou mesmo sem ver. Por quê, querido? Porque a nossa fé não é baseada naquilo que nós vemos, mas a nossa fé é baseada na convicção que nós temos de quem Ele é, do que Ele pode. Aleluia. Então a sua casa vai ser tocada não por aquilo que você viu, cara. A sua casa vai ser tocada pela convicção que você tem de que Ele pode fazer alguma coisa, querido. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo se tiver uma festa, sabe quando você está numa festa de aniversário e tem uma vela assim, e alguém vem, apaga a vela, o vento sopra e apaga a vela, aí tem uma faísquinha, o que você faz? Coloca, acender uma faísquinha. É Deus fazendo isso em você, ó. Mesmo que haja uma faísquinha, ainda pode ser recebida uma vela. A churrasqueira, quando está pegando fogo e ela apaga, a gente vai e sopra. E o fogo, eu quero que você entenda, mesmo que haja uma faísquinha, Deus ainda pode fazer. Mesmo quando você olha e fala: nossa, alguém apagou a vela, Deus vai chegar, peraí, deixa eu tapar essa vela para acender de novo. Quem crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio no poder, Simone, que nos pega no pior momento da nossa vida, em que ninguém vai entender nada, nós não vamos entender nada, mas Ele vai vir, Ele vai prover, Ele
versículo, irmão, diz que muito rápido nesse 45 anos eu falei, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas foram para a casa de Maria para chorar a morte de Lázaro. As pessoas foram à casa de Maria para lamentar a assolação que estava a casa. As pessoas foram à casa de Maria para poder ver o cenário de caos, mas quando chegaram lá tinha alguém que era maior do que a morte. Aleluia. Tinha alguém que era maior do que o caos. Tinha alguém que era maior do que a situação. Jesus estava lá, irmão. Eu vou te falar, é possível sim, numa casa cheia de caos, Jesus está lá. É possível, querido, numa casa cheia de assolação, numa casa cheia de movimentação, Jesus está lá. Irmãos, deixa os livros escolher, amém? Presta atenção no que Deus está fazendo, falando aqui para você. Criança vai gritar, vai chorar, vai espanhar, depois eu acerto em casa, mas pelo amor de Deus, não perca aquilo que Jesus está falando com você nessa noite, querido. Aleluia. E eles foram para lá, irmão, para poder chorar. Eles foram para lá para poder lamentar na casa de Lázaro, porque quando chegou lá tinha alguém maior do que Lázaro lá, tinha alguém maior do que o sepulcro, tinha alguém maior do que a morte que estava lá, querido. Jesus estava naquele lugar. O que eu falei aqui mais antes é o seguinte, que é possível sim, Jesus está numa casa que está cheia de caos. É possível você chegar numa casa onde tem morte e Jesus está lá. Eu vou te falar uma coisa, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade, alguém vai chegar na sua casa e vai conhecer Jesus. É isso, irmão, é isso. É isso. A dificuldade não significa a ausência de Jesus. Grava isso. A dificuldade não significa a ausência de Deus na sua vida. Deus nunca vai faltar. Davi disse: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Abre o Salmo 23 aqui, por favor. O Senhor é meu pastor, de nada terei. Só que isso daqui, ó, de nada terei falta no hebraico, não quer dizer isso. O correto é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ou seja, não pode faltar tudo, mas Ele não vai faltar. Quem tem falta de alguma coisa em casa? Já faltou alguma coisa em sua casa, irmão? Na minha falta de vez em quando. Mas Ele não falta. Você pode abrir o armário e está faltando alguma coisa, mas quando você abre a porta do seu quarto, Ele está lá. Aleluia! Aleluia! A sua despensa não revela a ausência dele, irmão. Aleluia! O Senhor está lá, o Senhor está lá esperando. Então, o que acontece? A doença que assolou a casa de Marta, Maria e Lázaro se tornou um espetáculo sobrenatural na vida de quem estava do lado. Esses dias nós fomos fazer um lanche, irmãos. Só para os irmãos entenderem. Esses dias nós fomos fazer um lanche e nós ofertamos, né, na vida de alguns irmãos, de algumas pessoas. E quando eu cheguei no caixa, assim, nós ofertamos na vida de 2 casais. E quando nós chegamos no caixa assim, para poder fazer o pagamento, o Luizinho estava do meu lado, né, Luizinho? Quando nós chegamos, só para os irmãos ali, a doença que assolou a casa de Marta, Maria e Lázaro se tornou um espetáculo sobrenatural na vida de quem está falando. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que Deus faz na sua vida vai intensificar na vida de quem está do seu lado. Aí nós chegamos no caixa, Flavinho. Eu falei assim: ó, João, só uma pergunta dos 3 aí, eu e mais 2, vê quanto desce aí. E eu lá, Senhor, eu estou vendo aqui. Aí a Rua falou assim: qual que é o seu aqui? Eu falei: não, pode somar os 3. Eu falei: não, mas qual que é o seu? Eu falei: o meu, esse daqui, o meu irmão, eu acho que é o mais caro. Eu falei: 3 x tudo, não, nesse. Eu acho que é o mais caro. Aí eu falei: não, mas somos 3. Não, qual que é o seu? Eu falei: o meu, esse daqui, ó. Eu
Foi tão seu que não vou cobrar, esse aqui da casa está arriscado, não preciso pagar. Eu falei, que isso? O Luizinho do meu lado, mas esse negócio não estava mexido mesmo, o negócio, eu falei, João, vou pagar tudo então, passa para ele, filho. Aquilo que Deus faz na sua vida, irmão, vai tornar notável para quem está do seu lado. Aleluia! Aleluia! Deus vai fazer tanto a sua vida, que as pessoas vão começar a ser tocadas por aquilo. Aleluia! Aí eu virei para ele e falei assim, João, nossa, obrigado, cara, tá no questão. Eu falei, não, cara, da forma que vocês se movem, não vejo ninguém se movendo. Eu falei, cara, é o Senhor. Ele falou isso comigo, na forma que vocês fazem, não vejo ninguém fazendo. O dono do funcionário do lugar falou comigo. Porque toda vez que nós vamos lá, nós de certa forma nos abençoamos alguém, e aí, irmãos, ou seja, o funcionário Flávio começou a ser tocado pela forma que nós nos movemos, ao ponto de o funcionário rasgar. Ou seja, aquilo que Deus faz na sua vida vai começar a ser notado pelas pessoas que estão ao seu redor, querido. É isso que aconteceu em Marta, é isso que aconteceu na casa de Lázaro. A doença que assolava a casa de Marta tornou-se um testemunho para quem estava do lado, querido. E, irmãos, eu não quero generalizar a sua dor, não quero generalizar a sua dificuldade, eu não quero generalizar aquilo que você está passando, mas eu costumo dizer que tudo que nós passamos pode se tornar um grande testemunho diante das pessoas. Porque se você passou por uma dificuldade, nossa, perdi fulano de tal, não sei o que, alguém chega para você e fala, não, fica tranquilo, isso é um grande testemunho. Não é comum a gente ouvir isso, irmão? Não, isso daí vai ser um grande testemunho ainda. Eu vou te falar, a gente está cansado de ouvir isso, querido. Mas isso é verdade. Nunca se canse de crer que a sua dificuldade é um grande testemunho. Aleluia, eu vou repetir, nunca se canse de crer que a sua dificuldade é um grande testemunho. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, se as pessoas não crerem naquilo que nós falamos, naquilo que nós anunciamos, então elas vão crer por aquilo que elas vão ver Deus fazer na nossa vida. Talvez você tenha falado, talvez você tenha chamado, talvez você tenha anunciado, talvez você tenha falado com alguém, a pessoa está nem aí. Fica tranquilo, irmão. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai ver Deus fazendo algo sobrenatural na sua vida, e ela vai começar a crer. Aleluia. Segunda coisa, Jesus não é limitado ao nosso tempo. O Luizinho falou mais cedo. Quando avisaram, irmãos, que Lázaro estava doente, no versículo 3, Jesus ficou mais 2 dias aonde ele estava, e ele não foi imediatamente para curar Lázaro. O pessoal chegou e falou, Jesus, Lázaro está doente, meu filho. Jesus pensou, não, eu vou ficar aqui mais 2 dias. Mas Jesus Lázaro está doente. Mas eu vou ficar aqui mais 2 dias. Irmãos, grave uma coisa. Jesus nem sempre vai agir segundo as nossas expectativas de tempo. Não, tem que ser agora, Senhor. Não, porque se não for amanhã. Não, porque se não for... Jesus nunca vai agir segundo as nossas expectativas. Ele não foi imediatamente procurar Lázaro. Eu vou te falar uma coisa, vai ter dias, Flávio, que Jesus não vai vir na hora para curar você. Vai ter dias que Jesus vai te atender no tempo que você quer, mas vai ter dia que Jesus vai demorar te atender. Vai ter dias que para você Ele está demorando. Tem uma frase que eu quero que os irmãos cortem no vocabulário, é a seguinte: Deus tarda, mas não. Deus nunca tarda, Deus age na hora certa. Nós temos esse costume de falar isso. Deus tarda, mas não falha. Ou seja, Deus demora, mas não. Deus não demora. Ele age e faz na hora certa que tem que agir, que tem que fazer. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia! Eu vou te falar, Deus tem mais experiência do que você, querido. Lá em casa, Laís colocar um feijão para cozinhar, eu tiro na hora errada, mas ela que já tem experiência, tira na hora. Deixa para colocar a mão no fogo quem tem mais experiência que você. Deixa para poder fazer as coisas quem tem mais experiência do que nós, querido. Às vezes nós nos queimamos no fogão porque nós não deixamos quem é mais experiente fazer em nosso lugar. Nós queremos meter a mão, tirar um negócio e a panela explode. Aí nós gritamos: Jesus, por que você não estava aqui? Aí a gente fala: eu estava aqui esperando, meu filho. Você meteu a mão no meio? Vou fazer o quê?
Então, irmão, Jesus não age segundo as nossas expectativas. E tem pessoas que querem estipular um tempo para Deus fazer. Mas eu vou te falar, Deus vai fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas pode ter certeza, querido, que quando Deus começar a fazer alguma coisa na sua vida, não vai ter ninguém que vai impedir. Isaías 43:13 diz: agindo eu, quem impedirá? A morte não impediu Jesus de tirar Lázaro do sepulcro. Então eu te pergunto, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias no sepulcro. E no terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Aonde estava Jesus durante os 3 dias? Por onde que Jesus estava durante os 3 dias? A Bíblia fala. A Bíblia diz que durante esses 3 dias Jesus foi nas profundezas do Hades anunciar a vitória sobre a morte. Aí ele pergunta: onde está a tua vitória, o teu milhão? Jesus, no tempo que o corpo dele ficou no sepulcro, ele estava anunciando a vitória sobre o inferno. Ele estava tomando posse da autoridade. Meu irmão, ninguém pode impedir o que Jesus vai fazer. Ninguém nunca impediu o que Jesus quis fazer. Agora Ele vai fazer na hora que Ele quiser fazer. Então o que acontece? Jesus foi ao encontro de Lázaro depois de 4 dias de sua morte. Depois que Lázaro já estava em decomposição, porque em 4 dias, irmãos, o corpo já está em decomposição. No terceiro dia o corpo começa a entrar em decomposição. Jesus chegou num tempo em que o corpo já estava em decomposição, depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido. A ciência fala que no 4º dia nós já não temos mais o nosso cérebro inteiro. A tradição judaica falava que no 4º dia era impossível mesmo de alguém ser ressuscitado. Pastor, mas por que Jesus ressuscitou no 3º? Porque Salmo fala que o corpo dele não entraria em decomposição. Então, para cumprir uma profecia bíblica, Jesus ressuscitou no 3º dia. Mas aqui nós estamos falando de Lázaro. Um propósito totalmente diferente. Lázaro não tinha como humanamente, medicinalmente e espiritualmente, não tinha como Lázaro ressuscitar no 4º dia. Lázaro já estava se decompondo. E isso explica, irmão, por que Jesus demorou 2 dias para viajar até Lázaro. Por quê? Porque ele realmente queria chegar quando não tivesse mais jeito. Por quê, pastor? Porque o plano dele não era fazer um milagre. Grava isso, irmão. Jesus não queria fazer um milagre. Jesus queria manifestar a glória de Deus naquele lugar. Grava isso, pastor. Por que Jesus queria ir para Lázaro? Jesus não queria fazer um milagre, querido. Jesus queria manifestar a glória. Jesus queria que ele fosse, entre aspas, conhecido, não reconhecido, mas conhecido no meio do povo. Vai ter coisa na sua vida, Jesus faz um milagre em mim. Vai ter coisa na sua vida que Deus não vai fazer por só fazer um milagre, irmão. Deus vai fazer para que a glória dele se manifeste na sua vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A glória de Deus se manifestar na sua vida é muito maior do que um milagre acontecer na sua vida. Por quê? Porque quando Deus faz um milagre você é curado, mas quando Ele se manifesta, a glória dele te enche. Aleluia! Então, irmão, Jesus não está demorando fazer um milagre na sua vida. Só há um tempo certo para a glória de Deus manifestar na sua casa aqui. Aleluia! Olha só, irmãos, eu não sei qual a dificuldade que você tem, não sei o que você passa, eu não sei quais são os seus problemas assim, mas Deus não está demorando, querido. Só existe um tempo certo para Ele manifestar a glória dele na sua casa. E você precisa crer nisso. A provisão de Deus está chegando na sua casa. Jeová Jireh está chegando na sua vida. Tu crê nisso? Irmão, ele diz assim: olha, para a irmã de Lázaro, se você crer, você verá a glória de princípio para ver a glória de Deus. Crê naquilo que Ele pode fazer. Então, o terceiro e último ponto: creia e você vai ver o agir de
Deus na sua vida. Aleluia. Sabe o que me assusta, irmão? Me assusta que Marta e Maria chamou Jesus, mas não cria totalmente no poder dele. Então por que chamou Jesus, cara? Por que você chama Jesus se você não crê no poder dele? Marta e Maria chamou Jesus, pediu que alguém fosse avisar Jesus, mas elas não criam completamente no poder dele. E às vezes, irmãos, o nosso erro está aí. Nós oramos sem realmente crer no poder dele. Nós oramos porque nós somos crentes, Pai, nós temos que orar. Nós oramos porque nós temos que fazer bonito, nosso Senhor provê. Nós oramos porque nós temos que orar, nós cremos que Ele nos ouve. Mas acontece muito isso, irmão. Você ora, mas na hora de acreditar, você não acredita. O que acontece muito, irmãos? A gente está passando por alguma dificuldade e a gente ora, Senhor, provê, Senhor, faz, Senhor, não sei o que, Senhor, não sei o que. Aí quando a gente acaba de orar, aí a dificuldade intensifica, a gente fica nervoso, a gente fica desesperado. Não é verdade? Lembra disso? Você quer? Ficou meio acontecendo, irmão. Você acabou de orar. Aí quando você acaba de orar, parece que o problema fica maior. Aí você vai, tá vendo o dia de orar? Não, tá vendo? Nossa Deus do céu, orei agora, o negócio aqui ficou mais, o negócio ficou maior. Aleluia! Mas vou te falar uma coisa, o seu pai gosta de desafios grandes, é por isso que o seu problema fica maior, irmão. Aleluia! O seu Deus gosta de coisas grandes, desafios grandes. Davi lutou contra Davi lutou contra Golias. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai ser colocado, Senhor, diante de grandes desafios, de grandes dificuldades. Não pensa você, irmão, que Deus vai te dar um Davi pequenininho, Deus vai te dar um Golias, vai colocar Golias na sua frente, assim, ó, só para provar se você tem coragem de olhar para o Golias e falar: pode vir, meu filho, pode vir. Então acontece muito, irmão, a gente ora demais, mas na hora de crer a gente não acredita. Aleluia! O que acontece? A nossa oração que ficou lá no quarto fica vazia e inutilizada. Aí a gente começa de novo e ora de novo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Leva isso para sua casa hoje. Estou sentindo o Espírito de falar isso. Se a sua dificuldade aumentar, intensifique a sua oração. Se o seu problema aumentar, intensifique a sua oração. Sabe quando que o seu problema vence? Quando a sua oração está pequena, quando a sua entrega está pequena. Marta chamou Jesus e disse: Jesus, meu irmão está doente, Jesus. Aí quando Jesus chega no versículo 21, Marta vira para ele e fala assim: Jesus, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois ela desconfia que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Depois Maria, quando vê Jesus, Maria vira para Jesus e fala assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois no versículo 37, o povo vira: não é esse que curava cego? Por que não curou o Lázaro? Por que deixou Lázaro morrer? Quando você não crê que Deus pode fazer alguma coisa, sabe qual que é a primeira coisa que você faz? Acusa Ele de não estar fazendo alguma coisa. Quando você não tem fé suficiente para crer no poder de Jesus, mesmo que tudo já desmoronou, grava isso, mesmo que você, quando você não tem fé suficiente para crer em Jesus, mesmo quando tudo desmoronou. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa: não é porque desmoronou que Jesus não está te vendo, não é porque já desmoronou tudo que Jesus não está ali. O nosso Deus é construtor. A Bíblia diz que Ele é pedra angular,
Ele é a própria construção. Se desmoronou, Ele constrói de novo. Agora você precisa crer que Jesus tem poder para pegar todos os cacos e restituir tudo, querido. Restituir tudo. Aleluia. Então quando você não tem essa fé, o que você faz? Você acusa o Senhor. Ah, Senhor, mas está muito tarde, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está me ouvindo, o Senhor está fazendo, nossa, estou orando, não está adiantando nada, eu estou indo na igreja, não está adiantando nada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: servir o Senhor não é você ficar vendo o sinal de Deus toda hora, não. É você ter uma convicção que mesmo que você não veja nada, Ele está ali. É isso, querido. Então, quando você não tem fé suficiente para crer que Jesus pode fazer alguma coisa, você começa a acusar Jesus. Nossa, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Nossa, Jesus, se você não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas esse Jesus não é aquele que curava cego, que curava paralítico? Por que Lázaro morreu e não fez nada? Quando você parar de questionar porque Deus não fez, aí você vai começar a ver Deus fazendo. Grava isso. Quando você parar de questionar, querido, que Deus não está fazendo, aí você vai começar a ver que Deus está fazendo. Sabe o que acontece? O mesmo pessoal que falou assim, ó, não é esse aí que curava o fulano de tal, curou Lázaro. Os mesmos, a Bíblia diz que eles creem em Jesus. Jesus gosta de fazer os outros pagar a língua. É por isso que a Bíblia diz toda língua, com fé, que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo mundo vai ter que pagar a língua daquilo que fala contra Jesus. O que me deixa mais alegre aqui, agora para finalizar, é no versículo 39, quando Jesus ordena: tire a pedra. O povo na espreita, irmão, para terminar agora, irmão, na emoção da pregação, na emoção agora do Espírito, o povo assim, vai, é possível que vai acontecer isso. Marta e Maria, de espreita, Jesus dá uma ordem para vir: tire a pedra. Depois de 4 dias, Jesus calma pra caramba, que Jesus chega, todo mundo desesperado, Jesus fica aqui, tira a pedra, tira a pedra. Aí Marta de novo tenta impedir Jesus de tirar a pedra, querido. Marta tenta impedir Jesus de tirar a pedra. Marta fala assim: não, Jesus, não, o meu irmão já está cheirando muito mal, para que ele vai tirar a pedra? Meu irmão já está cheirando muito mal, já está morto. Irmão, quando você não crê no poder de Jesus na sua vida, você está impedindo que a glória de Deus se manifeste na sua casa. A vida de Marta é diferente da casa, ou seja, Jesus tinha uma glória para a casa dela, mas a fé dela não estava à altura da glória de Deus. A sorte dela era que Jesus era misericordioso. Então, quando você não crê no poder de Jesus na sua vida, você está impedindo que a glória de Deus se manifeste. Aí no versículo 43, Flavinho, agora na emoção do Espírito, Flavinho, no versículo 43, Jesus brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. No versículo 44 diz: e o morto saiu para fora. Meu irmão, Deus não precisa agir no nosso tempo, nós que devemos confiar no agir de Deus. Fique de pé comigo, em nome de Jesus, vamos orar. Deus leve para casa isso. Deus não precisa agir no nosso tempo, nós que devemos confiar no agir de Deus, querido. Aleluia! Senhor, hoje hoje é o último culto dessa série de mensagens, Jeová Jireh, e nós estamos crendo aqui hoje que o Senhor é provisão para a nossa vida. Talvez o Senhor nos deu a palavra como provisão, talvez o Senhor está dando nesse lugar cura como provisão, talvez o Senhor está dando nesse lugar a manifestação da sua glória como provisão. Eu não sei, Senhor, qual é a provisão de hoje, mas eu creio num Deus que faz, eu creio num Deus que é Jireh, num Deus que provê, num Deus que alimenta, num Deus que faz acontecer. Aleluia! E quando o Senhor começa a agir, nada pode parar o que o Senhor faz, Pai.
por esses irmãos, mas eu creio na misericórdia do Senhor, ó Pai.